Reaquecer certas comidas do jeito errado podem transformar refeições comuns em fontes de compostos altamente tóxicos para o seu corpo. A ciência e a OMS já classificaram alguns desses compostos, inclusive, como potencialmente cancerígenos. Hoje você vai descobrir 5 erros silenciosos do reaquecimento, que é um hábito que a gente tem muito no dia a dia para economizar, né? Você precisa assistir esse vídeo, fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar, você reaquece a comida? Só come sempre comida fresca? Como é que isso funciona aí na sua casa? Você faz a marmita, já deixa congelada para depois não ter que cozinhar durante a semana? Eu vou adorar saber como é a sua rotina. Justamente reaquecer sobras de comida acaba sendo um hábito do dia a dia para a grande maioria das pessoas, até porque não dá para jogar comida fora hoje em dia, a gente não pode perder dinheiro. Então aquele arroz que sobrou, aquela carne que sobrou, normalmente vai ser guardada e reaquecida depois, né? O problema é que ao esquentar certos alimentos de forma repetida ou em temperaturas muito altas, de uma maneira errada, podem se formar substâncias tóxicas e oxidadas. E a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classifica alguns desses compostos gerados no reaquecimento como potencialmente carcinogênicos, ou seja, podem causar câncer no nosso corpo. Então o problema não é você comer uma sobra de domingo aí eventualmente, apesar de que para um alimento até uma sobra eventual pode dar um problema muito sério de saúde para você, sendo bem grave. Mas assim, pensando no câncer, né, erros diários por 10, 15, 20 anos vão se acumulando no nosso organismo. Então o ideal é que você não cometa esses erros de forma regular. E tem um erro aí que eu vou te falar depois que realmente na hora mesmo já é perigoso. Então vamos começar. Bom, primeiro alimento que você tem que ter muito cuidado ao reaquecer é o óleo de cozinha reutilizado. Então guardar aquele óleo que sobrou de fritar bife, pastel, coxinha, qualquer coisa, para reutilizar no refogado ou em outra fritura de imersão durante a semana, pode ser muito perigoso, porque ele pode sofrer uma oxidação térmica profunda. Cada vez que o óleo esquenta novamente, as suas propriedades boas são destruídas e vão se formando gorduras trans e compostos polares. Ocorre também a formação de toxinas de aldeídos. O calor repetido gera substâncias como a acroleína, a 4-hidroxinonineal, que causam danos diretos ao DNA do estômago e do próprio intestino. Então, as consequências do nosso corpo podem ser sobrecarga de trabalho do fígado, desregulação da flora intestinal, e o organismo fica sendo mantido em um ambiente assim, de inflamação crônica de baixo grau constante. Então, como resolver? Pensar que cada óleo vai ser um óleo de fritura única. O ideal é nem fritar, né? Mas se você for fritar, frita o que quer que seja, uma batata, uma coxinha, um bicho à milanesa, não sei, às vezes é um dia que você quer comer aquilo, é uma festa, tudo bem, a gente não tem que também ser tão radical nesse sentido. Mas não pode depois você reaproveitar esse óleo, principalmente se ele mudar de cor, de cheiro, ou se ele ficar liberando fumaça. Como eu te falei, o ideal é dar preferência a grelhado, assado, cozido no vapor, ensopadinho. E para refogados leves é o que eu sempre uso, azeite de oliva em fogo baixo ou moderado. Eu gosto também de usar óleo de coco. Me conta aí qual é a gordura que você mais usa. Eu tenho um vídeo bem legal aqui falando quais são os melhores e piores óleos para cozinhar. Vou deixar aqui embaixo na descrição. Antes de te falar sobre o segundo item, que inclusive é super perigoso, podendo até mesmo correr risco de vida ao consumir da forma errada, quero te falar para você dar uma olhada aqui embaixo na descrição, onde eu vou deixar o link para os meus desafios para diminuir a inflamação, controlar o açúcar do sangue, para te ajudar a emagrecer com saúde. São desafios de 10 dias, cada dia você recebe dicas, receitas. E vou deixar o link aqui embaixo, todo mundo tá adorando. Esse segundo alimento que você tem que ter extremo cuidado é o arroz que você guardou fora da geladeira. Esse arroz cru, ele pode ter esporos de bactérias chamadas Bacillus cereus, que sobrevivem ao cozimento normal, elas estão em esporos ali. E quando a panela de arroz fica esfriando ali no fogão, você já cozinhou, fez o arroz, serviu no almoço, tem gente que deixa a panela ali, né, para o arroz amornar, ou para comer no jantar, fica ali a tarde inteira, ou para guardar depois de muitas horas na geladeira, né? Então fica 2, 3, 4, 5 horas ali na temperatura ambiente. O que acontece? Esses esporos, eles germinam e produzem uma toxina nociva, que é uma toxina emética, que faz você vomitar.
Então, essa toxina, olha que loucura, ela é resistente ao calor, ela é termoestável. Então, requentar o arroz até sair fumaça não vai destruir essa toxina, esse veneno já produzido. Então, ela pode causar muitos riscos, como vômitos intensos, diarreia, desidratação, estresse no fígado, e é muito perigoso para pessoas mais sensíveis, principalmente crianças, idosos, acima de 60 anos. Então, nunca deixa o arroz pronto ali em temperatura ambiente por mais de 2 horas. Guarda as sobras imediatamente na geladeira, em recipientes tampadinhos, ou já congela, ou já gela na geladeira. E se você for esquentar no dia seguinte, tira da geladeira e reaquece só aquela porção que você vai usar. Ou seja, tirei da geladeira, reaqueci, sobrou, não vai usar de novo, joga no lixo, porque aí também você vai estar dando muita chance dessa bactéria germinar, entendeu? Então, se sobrou da segunda vez, não tem jeito, você vai ter que desprezar ou doa para alguém, né, enfim. Terceira comida, eu fiz um vídeo recente falando sobre essa questão toda, que são as comidas gordurosas no pote de plástico. Eu fiz um vídeo falando sobre os microplásticos e como eliminar esse vídeo, tá muito legal, bem completão, vou deixar aqui embaixo na descrição. A questão é colocar comida gordurosa, né, com óleo, azeite, queijo, carne com molho, estrogonofe, assim, lasanha, para esquentar dentro de um pote de plástico, pode liberar alguns químicos como ftalatos e BPA. E a gordura atinge temperaturas altíssimas e meio que derrete quimicamente o plástico, soltando bisfenol A e ftalatos direto na sua comida que você vai ingerir. Então tem aquele efeito dos disruptores endócrinos, né? Essas substâncias imitam hormônios naturais do sangue e desregulam tireoide, metabolismo e aceleram a inflamação. Aí tem aquele limite do BPA free, né? Sem BPA. Mesmo os plásticos que não contêm BPA podem ter substitutos como o BPS, o BPF, que também se soltam quando aquecidos com gordura. Então, a regra ideal é você evitar reaquecer coisas no micro-ondas em plástico. Se você for levar para esquentar, leva num recipiente de louça, num recipiente de vidro, de cerâmica. E se você tiver aí na sua casa um pote que já está bem amarelado, riscado, desbotado, arranhado, o ideal é que você descarte, que pode estar transferindo microplástico para sua comida. O quarto item dessa nossa lista é quando você reaquece carnes processadas e embutidas, linguiça, salsicha, mortadela, bacon, presunto, salame. Essas carnes processadas que já estão classificadas no grupo 1 de cancerígenos pela OMS, o reaquecimento intenso delas faz com que esses alimentos recebam nitritos. Na verdade, esses alimentos já recebem nitritos e nitratos da indústria para conservação. E esse reaquecimento faz com que esses nitritos e nitratos se convertam em nitrosaminas. Então, ao refritar, ao reaquecer em alta temperatura, eles reagem com as proteínas da carne e formam essas N-nitrosaminas, que são compostos extremamente agressivos para a mucosa do estômago e do cólon do nosso intestino. Então, o ideal é que você primeiro evite consumir esses alimentos no dia a dia, né? Você já viu que ele, por si só, já é um carcinógeno do grupo 1, então não deve ser consumido com frequência. Tem que ser uma coisa muito esporádica, muito de vez em quando. O ideal é que você prefira carne fresca, peixe, ovo, mesmo que seja um peixe enlatado tipo atum, sardinha, ok? Frango, obviamente, né? Aves em geral. E se você puder aumentar o consumo de fibras, principalmente as solúveis e vegetais crucíferos, então aveia, psyllium, chia, linhaça, mas também couve, brócolis, repolho, para ajudar o intestino a eliminar esses resíduos tóxicos, vai ser interessante também. O quinto pode parecer muito suave, mas pelo contrário, gente, as batatas muito assadas ou muito fritas. Quando a batata, a batata normalmente ela é rica no aminoácido asparagina e em açúcares simples, né? Então, quando ela é assada ou frita ou ela está esturricada acima de 120 graus, ela forma a acrilamida. A acrilamida está classificada no grupo 2A como provável carcinógena para humanos. Então, realmente, quando você ainda requenta essa batata, esquentar novamente uma batata frita ou assada multiplica os níveis de acrilamida, especialmente se ela ficar marrom, escura, queimada, amarga. Então, tem um sinal para você saber. Se a batata está dourada ou amarelinha, níveis aceitáveis. Se a batata está marrom, escura, preta, com ponta queimada, já está com uma concentração altíssima de acrilamida. E o ideal, então, é que você só utilize a batata assada, até mesmo batata frita, se for o caso, até ela ficar dourada, logo após o preparo. Para o dia a dia, obviamente, o ideal é a batata assada, cozida no vapor, purê de batata, batata refogada junto com os outros vegetais, enfim, né? Com água, de alguma forma, que aí impede a formação de acrilamida. E se você for usar a batata requentada, evita
super reaquecer, só até amornar e sem dourar mais do que deveria. Me conta aqui embaixo, então, quais desses alimentos você estava consumindo da forma errada sem saber, o que você vai mudar. Eu vou adorar ver o seu comentário. Deixa a curtida no vídeo, isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar e com quem precisa. Vamos ampliar nessa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!